Ainda nesse campo dos programas sociais, vou trazer aqui uma pergunta que foi feita por mais de uma pessoa do nosso público que está assistindo a live. As pessoas estão perguntando muito se o senhor vai pautar a MP1000 como está sendo solicitado pelos partidos da oposição e que eles vêm obstruindo as sessões junto com o Centrão, eles vêm obstruindo pelo fato do senhor não ter demonstrado disposição em pautar. Olha que coisa interessante, né? Eu, para não misturar a eleição com a medida provisória 1000, eu não estou pautando a medida provisória 1000 ainda. Então, não misturar a eleição com uma medida provisória como essa é, com certeza, aprovar um valor que pode gerar uma sinalização muito ruim e desorganizar de vez o governo brasileiro. E, por outro lado, por eu não aceitar essa pressão dos partidos de esquerda, misturar a eleição com a medida provisória, que certamente será votada, né? Eu também tenho a obstrução, por outro lado, da base do governo. Você vê como é que a coisa na política brasileira é muito estranha às vezes, né? Quem segura, né, e não mistura e não quer atrapalhar o governo, né, acaba sendo pressionado pela própria base do governo. Você vê como é que as coisas são. Mas eu, de forma nenhuma, tenho condição de misturar a medida provisória com a eleição, né? Ela precisa ser votada depois das eleições, ainda tem prazo, né? E aí cada um vote como entender, todo mundo sabe quanto custa, né? Um mês de auxílio emergencial de R$ 300 é o custo do Bolsa Família por ano. Então, tem um impacto fiscal, como eu disse, tudo tem um impacto, né? E todo impacto que vem tem consequência. Não adianta a gente pensar diferente. Mas é óbvio que a gente vai votar a medida provisória, só não posso votar. Imagina, se eu tiver com algum problema com o governo, pautar essa matéria na próxima semana, né? Que ia acontecer? É óbvio que ia passar um valor maior, o que poderia gerar uma desorganização nas contas públicas, na imagem do governo, na confiança do governo. Por outro lado, a base, por eu estar segurando, não misturando uma coisa para não prejudicar o país, principalmente o governo, a base, por motivos que eu considero que não são relevantes nesse momento para ninguém, segura a pauta da Câmara. Mas esse é do processo político, é democrático, e eu vou continuar presidindo a Câmara da forma que eu entendo correta, né? Talvez fosse populista votar essa medida provisória agora. Eu acho que depois da eleição ela tem que ir a voto, né? E o governo tem que ter os votos para garantir o valor de R$ 300, já que tem uma base grande e tem as condições de segurar, ratificar a posição do governo em relação aos R$ 300. Presidente, o senhor acha que, enfim, essa questão da obstrução feita pelo próprio Centrão, qual que seria a solução a curto prazo? Enfim, ir a voto na próxima semana, essa semana que inicia ou na outra, e aí definir a CMO de qualquer forma para destravar, ou o senhor não vislumbra nem que vá mesmo a voto ou a construção de um acordo mais amplo? Eu acho que aliás, tem que se retificar o acordo, né? Já tem um acordo feito em fevereiro, né? Estão querendo desfazer o acordo que os líderes fizeram. Eu acho muito ruim isso, porque, na verdade, nós estamos brigando por nada. Foi criada uma crise por nada. Não tem orçamento, não tem espaço para investimento, né? Precisa primeiro votar a PEC emergencial. Então, quer dizer, a gente perde energia, muitas vezes, nessa bolha de Brasília, né? De forma desnecessária. Eu, às vezes, me assusto com essa energia perdida, com coisas desnecessárias. Eu acho que a gente podia ter problema nenhum. Eles escolheram uma deputada que seria presidente da Câmara, se eles vencerem essa disputa, se ela existir, né? Por que não a bancada feminina relatar o orçamento no próximo ano? É muito mais importante relatar o orçamento do que presidir. Seria um gesto muito mais nobre de todos nós, líderes, garantir, pela primeira vez na história, não a presidência para a bancada feminina, mas a relatoria para a bancada feminina, para a Flávia. Então, eu acho que acordos podem ser construídos, não vejo problema nisso. O que não pode é a gente estar gastando energia no momento de uma crise tão grande que nós vivemos. Nós estamos caminhando aí a passos largos para o precipício e vamos cair todos estão caminhando para isso juntos, todo o Brasil, porque todos serão impactados por essa crise. E a gente brigando por algo que nem existe, que é o orçamento público. O orçamento público hoje, brasileiro, infelizmente, ele está muito limitado. Se nós não tivermos coragem de cortar despesas que, em tese, estão mal alocadas,
nós vamos ter um orçamento basicamente restrito à manutenção da máquina pública. De programas populistas, o senhor se refere exatamente ao... Populares ou populistas? Populares ou populistas? Seria enfim, essa tentação do governo de ampliar o Bolsa Família de uma forma que ninguém sabe exatamente como que é ainda? Se for dentro do teto de gastos, é popular. Se for fora do teto de gastos, é populista. É simples assim, entendeu? É tentar sinalizar para a sociedade algo que é insustentável e que esse cidadão, no futuro, vai pagar a conta. Quem é que paga a conta com a queda da atividade econômica, com o aumento da inflação? Nós estamos vendo aumento da inflação nos alimentos. Quem está andando na rua, né, quem tem relação com as pessoas mais pobres, como os políticos têm, como eu estou andando na rua aqui no Rio, nas campanhas aqui no Rio, a gente está ouvindo, as pessoas perderam a condição de comprar arroz e feijão para começar, entendeu? Então, a gente sabe quem paga a conta. Por isso que eu digo, popular dentro do teto, fora do teto é populista. E quem vai pagar a conta é a própria população. Não adianta você dar mais R$30, ampliar um pouquinho o Bolsa Família, ampliar a base, se os preços na ponta dos alimentos estão corroendo todos esses recursos que, em tese, são de boa qualidade para o cidadão. Então, dentro do teto, tudo que for dentro do teto é popular, tudo que for fora do teto, do meu ponto de vista, é populismo, que vai gerar uma grande recessão e quem vai pagar a conta sempre será o brasileiro mais simples. É só olhar quem continua gastando e quem não está gastando. A classe A continua gastando. Outro dia teve uma matéria boa, na Oscar Freire estão gastando, na Rua Augusta o comércio todo fechado, uma cruzando na outra, dando um exemplo de São Paulo. Então, nós não podemos, mais uma vez, transferir para o brasileiro mais simples a conta da nossa falta de coragem, para não falar em irresponsabilidade, muitas vezes, dos governos e da política. Se não tem gente para encarar o sistema, para quebrar o sistema e mudar esse país, eu me coloco à disposição. Agora, em novembro, vai abrir inscrição para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados. A eleição é em fevereiro já. E eu quero pedir a opinião de vocês. Se vocês disserem que me apoiam, que vem comigo nessa luta, eu estou disposto a inscrever o meu nome para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados. Como todas as decisões que eu tomei durante esse mandato, foi sempre ouvindo vocês. Dessa vez não vai ser diferente. Eu quero ouvir a sua opinião. Eu só digo uma coisa para vocês, se a gente conseguir isso, eu tenho peito suficiente, eu tenho coragem para colocar em votação todas as matérias de interesse do povo brasileiro, não só relacionado ao auxílio emergencial, a preço dos alimentos, mas todas as outras. Eu já provei que tem de onde tirar dinheiro para manter um auxílio permanente no Brasil. Claro que a gente tem que discutir os valores, mas eu já provei em vários debates. Sempre que eu falava de manter o auxílio em R$600, falavam para mim, você vai tirar dinheiro de onde? Eu já mostrei de onde tirar. Agora eu estou devolvendo o desafio. Eu quero que esses que falam que não tem jeito, me provem que não tem de onde tirar o dinheiro.